noite, amigos, amigas da nossa Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine, nos abençoe nesta noite, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer colocar nos nossos corações, da nossa doutrina católica, que o Senhor revelou para nós há 2000 anos para a Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Maria Santíssima, para que ela também interceda por nós, para que nós também possamos compreender e viver aquilo que o Senhor nos ensina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, amigos, amigas. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo do Catecismo da Igreja, tá? Então, onde nós paramos aí, na última aula, nós terminamos a Cristologia, ou seja, o ensino de Cristo, ok? Então, nós paramos aí no parágrafo 478. O 479 até o 483 é um resumo que eu pedi para vocês darem uma lida em casa, para aprofundar, tá? Porque é só um resumo, então tem muita coisa que se repete. Então, hoje nós vamos dar sequência a partir do parágrafo 484, na página 136 do Catecismo Amarelinho. O título é Concebido pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Então, hoje nós vamos ver o quê? Que Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ou seja, ele não, Nossa Senhora ela não teve uma relação carnal com São José. Então, agora nós vamos ter algumas aulas sobre o que a teologia chama de Mariologia, ou seja, o estudo de Nossa Senhora, de Maria, claro, tendo sempre em vista Cristo, tá? Tudo aponta para Cristo, ok? Então, até mesmo aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a tradição fala sobre a Virgem Maria, é em relação a Cristo. Nunca para em Nossa Senhora, não. A gente sempre aponta para Cristo, ok? Então, é importante também a gente ter um conhecimento também dessa parte da teologia, chamada Mariologia, o estudo de Maria, tá? Porque não adianta a gente querer descartar Nossa Senhora, não, gente. Ela foi uma peça muito importante na história da salvação, ok? A Igreja nunca desprezou essa intercessão que Nossa Senhora tem diante do Pai, ok? Mas para isso a gente precisa entender e compreender como é que é essa doutrina mariana, tá? Então, nada melhor do que o catecismo para nos ensinar. Lembrando que o Catecismo da Igreja é aprovado pelo Papa São João Paulo II, com todos os bispos do mundo inteiro. Esse catecismo foi aprovado em 1992. Tá? Eu já expliquei aqui antes, na nossa primeira aula sobre o catecismo, mas vou repetir. O primeiro catecismo da Igreja foi depois da reforma de Lutero, ok? É o chamado Catecismo Romano. Ele durou até o Concílio Vaticano II, foi o último concílio da Igreja. Aí o Papa da época pediu, né, para montar um novo catecismo. E o Papa São João Paulo II aprovou, tá,
pediu na época o Papa Bento XVI, ok? Lembrando que o Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI participaram do Concílio Vaticano II como bispos, ok? O Papa da época era o Papa João XXIII, depois Paulo VI. Depois morreu Paulo VI, João Paulo I. João Paulo I morreu com 33 dias. Depois veio João Paulo II e Bento XVI. Então, os dois, o Papa da época, que foi São João Paulo II, pediu ao Papa Bento, que na época era cardeal, prefeito da Sagrada Congregação da Fé, um teólogo muito famoso na época, que elaborasse um novo catecismo. Por quê? Porque o catecismo antigo já estava velho. Era da época da Reforma Protestante, 1500. Então, tinha muita coisa ali que não tinha no catecismo antigo. Tá? Então, em 1992, o Papa João Paulo II aprovou o catecismo. Tá? E o que é o catecismo? É a doutrina católica. Entendeu? Então, aqui está tudo aquilo que nós cremos, que está na Bíblia e que está na tradição. E que a igreja interpreta e coloca para nós. Por quê? Nós, diferente dos irmãos protestantes, que Lutero dizia, cada um pega a Bíblia e interpreta de um jeito. Né? Os protestantes têm essa doutrina. Sola Escritura e livre exame da Bíblia. Qualquer um, eu, você, uma criança, né? Qualquer um pode pegar a Bíblia lá e interpretar. Na Igreja Católica não é assim. Tá? Lá na igreja, quem tem que interpretar é quem? É o magistério da igreja, é o Papa e os bispos, e a gente estuda. Por exemplo, eu sou um leigo, eu não faço parte da hierarquia da igreja, eu não sou Papa, eu não sou bispo, eu não sou padre e não sou diácono. Eu sou simplesmente um leigo que fez um curso de teologia. Então, o que eu tenho que fazer? Isso aí vale para todos os catequistas, tá, gente? Eu estou aqui dando um puxãozinho de orelha dos meus irmãos catequistas, tá? Mas é a igreja que diz isso. Nós, catequistas, temos que estudar o catecismo, é o que eu estou fazendo aqui com vocês, e nós temos que ensinar aquilo que o catecismo está ensinando aqui. Eu não posso dar a minha opinião, não. Eu não tenho opinião sobre doutrina. A minha opinião é a opinião da Igreja Católica Apostólica Romana, da qual eu represento. Então, eu estou aqui em nome da Igreja, eu não estou aqui em meu nome. Até porque eu não tenho esse conhecimento de 2000 anos. Não, eu fiz um curso de teologia de 3 anos. A igreja estuda até hoje, os padres estudam, os bispos, né? A igreja estuda até hoje, ela continua estudando. A igreja tem os arqueólogos, os teólogos, né, que fazem o quê? Estudam, e aí o Papa dá o seu aval, entendeu? Então, eu não posso chegar aqui e achar que eu sou o bambambam, tá? Que eu sei alguma coisa. Não, pelo contrário. Então, gente, é muito importante, nós catequistas temos uma responsabilidade muito grande que o Concílio Vaticano II abriu para nós. Muita gente mete o pau no Concílio Vaticano II, que o concílio foi ruim, que abriu as portas para muita coisa errada na igreja. Isso aí pode ter sido uma má interpretação do concílio. Agora, o concílio foi uma maravilha, porque eu não poderia estar fazendo isso daqui. Antes do Concílio Vaticano II, que foi em 1960, somente padre, bispo e diácono podia ensinar. O leigo não podia fazer o que eu estou fazendo aqui. Como eu disse, eu não faço parte da hierarquia da igreja. Então a igreja abriu para nós as portas para que o leigo pudesse evangelizar. Agora, também nos deu uma grande responsabilidade. Por quê? A igreja confia na gente. Agora imagine, a igreja está confiando em mim. E eu venho aqui e falo um monte de besteira. E eu posso levar você, inclusive, para o inferno. Então, gente, é muito séria essa questão. Então, vamos estudar o catecismo e vamos ver o que a igreja nos ensina. Não estou falando não é só sobre Mariologia, não. É sobre tudo. Tudo que está escrito aqui você tem que ler, tá? E ver o que a igreja está dizendo, está interpretando, para você ensinar. Para você não ensinar a sua vontade, mas aquilo que a igreja ensina há 2000 anos. Não mudou e não vai mudar nunca, até Jesus voltar, porque o Espírito Santo não se contradiz. A mesma doutrina lá do primeiro século, segundo, terceiro, quarto, é a mesma de hoje. Não mudou nada em termos de doutrina. Tudo aquilo que a gente ensina hoje, a igreja ensinou lá nos primeiros séculos e continua ensinando até hoje. Tá? Então, é importante a gente entender isso. Ok? Então, vamos lá. O parágrafo 484 diz assim: a anunciação nós celebramos agora há pouco tempo, eu fiz até um vídeo sobre isso, nós celebramos a anunciação do anjo à Virgem Maria, foi no dia 25 de março, né? A anunciação a Maria
inaugura a plenitude dos tempos. Olha aí, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. São Paulo diz: na plenitude dos tempos, o Senhor enviou seu filho, nascido de mulher. Quem é essa mulher? A Virgem Maria, aquela que Jesus nos deu ao pé da cruz. Está lá em João 19, versículo 25. Já fiz um vídeo sobre isso também. Isto é, o cumprimento das promessas e das preparações. Que preparações? Do Antigo Testamento. Então, gente, o Antigo Testamento é o quê? É uma preparação para a vinda do Messias. E o Novo Testamento é o quê? O cumprimento, entendeu? Por isso que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento, preparação para a vinda do Messias. E o Novo Testamento, cumprimento da vinda do Messias. Se você não lê com esse entendimento, você entende errado. O Antigo e o Novo Testamento. Então, os dois testamentos falam de quem? Jesus. Ok? Maria é convidada a conceber aquele em quem habitará corporalmente a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Interessante o que o catecismo está dizendo aqui. Maria foi convidada, ou seja, ela não foi obrigada. Por quê? Deus propõe, Deus nunca impõe nada a ninguém. Então, ela poderia ter dito não. Aí, uma vez, um protestante me questionou assim, se não fosse ela, seria outro. Poderia até ser, mas a igreja não trabalha com si. Se não fosse Maria, seria outra. A igreja não trabalha com condicionantes. A igreja trabalha com fatos. O fato é que Maria aceitou de livre e espontânea vontade. Por quê, gente? Porque Deus não toca na nossa liberdade. Isso aqui é um ensinamento muito importante para nós. Assim como a Virgem Maria, eu e você temos liberdade. Então, Deus vai te convidar, mas nunca te obrigar a tudo. Não é só as coisas de Deus, não. Tudo na vida você faz se você quer. Claro, amparado sempre naquilo que Deus te ensinou. Agora, a decisão é sua. Tá? É aquela música, né? São muitos os convidados, mas a decisão é sua. Tá? Deus convida, mas Deus nunca obriga a nada. Então, Maria, mesma coisa. Ela poderia ter dito não. Se seria outra, não sei. Né? A gente não trabalha com condicionantes. Mas o importante é que Deus propôs a ela e ela aceitou. Sabe o que ela fala? Eis aqui, isso é o mais importante. Eis aqui a serva do Senhor. Serva quer dizer o quê? Escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, o quê? Aí Deus achou um coração humilde. Deus viu que aquela mulher era humilde o suficiente para receber o filho dele. Tá? A gente vê isso lá no Magníficas. Né? Deus olhou para a humildade da sua serva. A primeira virtude é o pecado, os pecados capitais, que eu já fiz um vídeo aqui. Então, Maria não teve o pecado do orgulho. Ela foi o quê? Humilde. Tá? Deus olhou para o quê? Para a humildade da sua serva. Por isso que Deus se encantou com a Virgem Maria. Por causa da sua humildade. Ela não quis, ela poderia se achar. Eu sou a mãe de Jesus, eu sou a bambambam. Não, ela nunca fez isso. Pelo contrário, ela foi servir. Quando ela ficou grávida, ela viu que a prima dela estava grávida, ela foi lá servir a prima. Ela que tinha que ter sido servida. Por quê? Porque ela era a mãe de Jesus. A outra era a mãe de São João Batista. Então, a outra que tinha que servir a Virgem Maria, ela que foi lá servir Santa Isabel, que era sua prima. Entendeu? Olha a humildade dela. E Santa Isabel reconhece. Né? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então, gente, é isso que as pessoas ainda não conseguiram compreender por que Deus se encantou com essa mulher. Ela é uma mulher totalmente diferente das outras. Não adianta você querer comparar a Virgem Maria com as outras mulheres. Por que muitas mulheres se espelham nela? Né? Na história da igreja, as santas, né? As freiras. Por quê? Porque foi uma mulher totalmente diferenciada. Por isso que Deus colocou aqui. Né? Ela foi convidada, né? Ela não foi obrigada. Para quê? Para que nela habitasse quem? A plenitude da divindade, ou seja, Deus. Deus habitou no seu seio. Então, ela nunca pode ser uma mulher qualquer, gente. Eu fico indignado, tá? É a única coisa que eu fico indignado é isso. As pessoas falar que a Virgem Maria foi uma mulher qualquer, tá? Porque, olha aqui, habitou nela a plenitude da divindade, ou seja, Deus habitou naquele ventre. Então, como é que ela é uma mulher qualquer? Meu Deus do céu, isso é uma blasfêmia, gente. É mãe de Deus. Deus habitou naquele ventre.
Eu fico impressionado como, às vezes, o coração duro de certas pessoas falar que ela foi uma mulher qualquer. Eu já vi isso várias vezes, pessoas falando isso. Gente, isso é uma blasfêmia muito grande. Tá? Deus habitou naquele ventre santo. Por isso que para nós é a Santa Virgem Maria. Continuando aí. A resposta divina à sua pergunta. Como se fará isto, se não conheço homem algum? Lucas 1,34. Já fizemos 2 vídeos sobre isso. A virgindade perpétua da Virgem Maria. Então ela diz aqui, como se fará isso se eu não conheço homem? Olha aí, então ela não teve vida sexual. Está aí bem claro, Lucas 1,34. Eu não vou entrar mais nesse assunto, porque nós já fizemos 2 vídeos sobre isso. Está aí no canal, a virgindade da Virgem Maria e os irmãos de Jesus. Está aí 2 vídeos para você aprender que Nossa Senhora não teve vida sexual com São José. Tá? É dada pelo poder do Espírito. O Espírito Santo virá sobre ti. Lucas 1,35. Então, os textos estão aí, gente. Para você que é biblista, que só acredita na Bíblia, você não devia nem contestar isso. Porque se você só crê naquilo que está escrito biblicamente, a Bíblia está bem clara. Né? Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Não tem discussão. Né? Foi o Espírito Santo que engravidou Nossa Senhora. Tanto que São José, quando viu ela grávida, quis abandoná-la. Porque ele sabia que não tinha sido ele. Ele confiava em Nossa Senhora. Ele sabia que ela era uma mulher pura, vamos dizer assim. Então ele vê ela grávida e fala, eu vou sair correndo na calada da noite. O anjo chega para ele e fala, não, porque ela foi concebida pelo Espírito Santo. Você vai dar o nome de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 1. Pode ler lá. Então São José sabia que aquilo ali era uma coisa extraordinária, era uma coisa milagrosa. Ele só não sabia o quê. O anjo teve que aparecer para ele em forma de sonho e explicar para ele o que era. Ok? Então, esse é o parágrafo 484. Eu estou passando assim, gente, só rapidamente, porque nós já estudamos isso, tá? Nos vídeos que eu já fiz aí, ok? Então, só estou reforçando aquilo que o catecismo está ensinando aqui, ok? 485. A missão do Espírito Santo está sempre conjugada e ordenada à do Filho. Quem é o Filho? É o Cristo, tá? Por quê? Por que ele está falando isso? Por quê? Porque, lógico, que é a Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo não se separam. Também já cansei de fazer vídeos sobre isso. E isso também está lá em João, Evangelho de São João, no capítulo 16, versículos 14 e 15. Então, depois você pode ler lá. São João, capítulo 16, versículo 14 e 15. O Espírito Santo é enviado para santificar o seio da Virgem Maria. Olha aí, então é uma mulher santa, tá vendo? Então ela nunca é uma mulher qualquer. E fecundá-la divinamente. Olha, então foi o Espírito Santo. Por isso que a igreja diz que Maria, que o Espírito Santo é o esposo da Virgem Maria. Claro que não é um esposo carnal, tá? Até porque o Espírito Santo é espírito, né? Então você não vai entender isso como uma coisa carnal, tá, gente? Isso aí são coisas espirituais. Então, a igreja ensina que a Virgem Maria ela é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa de Deus Espírito Santo. Olha a intimidade que ela tem com a Santíssima Trindade. Ela não é deusa, a igreja ensina isso, mas ela tem uma intimidade muito grande. Por quê? Porque ela é mãe do Filho, é filha do Pai e é esposa do Espírito Santo. Olha aí. Então, ela é uma mulher que está totalmente em comunhão com a Santíssima Trindade. Ok? Então, você acha que Deus vai negar alguma coisa para a Virgem Maria? Não, por isso que a gente pede a intercessão dela e muitas vezes nós somos atendidos. A gente só não é atendido quando não é bom para nós. Ok? Por isso que há 2000 anos a igreja ensina a intercessão dela. Por quê? Porque ela tem uma intimidade muito forte com a Virgem Maria, com a Santíssima Trindade. Com Deus, Pai, seu Filho Jesus e com o Espírito Santo, seu esposo. Esposo místico, tá? Espiritual. Não vai entender isso como uma coisa carnal, já expliquei. Tá? Então, o Espírito Santo que a fecundou, ele que é o Senhor que dá a vida. Está lá no nosso credo niceno-constantinopolitano, tá? Fazendo com que ela conceba o Filho eterno do Pai em uma humanidade proveniente da sua. Então, isso aí também nós já explicamos, né? Jesus, ele é homem e ele é Deus. Então, Maria, ela concebeu o Jesus
Deus e o Jesus homem, o mesmo Jesus. Então aí quebra aquela heresia que falava que Maria é só mãe do Deus homem, de Jesus homem, que Maria não é mãe de Deus porque ela não é mãe de Jesus Deus. Ué, e existe dois Jesus por acaso? Maria, por acaso, gerou dois Jesus? Não, senhor. É um Jesus só com as duas naturezas, divina e humana. Então ela é mãe de Deus, sim, senhor, porque Jesus é Deus. É o verbo encarnado, como diz aqui o catecismo. É o verbo eterno do Pai. Então, meu amigo, então não vem com esse negócio que Maria não é mãe de Deus porque Deus não tem mãe. Lógico que Deus não tem mãe, mas o Filho tem mãe, e o Filho é Deus. Ok? Então, gente, vamos também entender as coisas para a gente não ficar falando besteira aí nas nossas igrejas. E ficar convidando pessoas que não são da nossa fé para ficar falando um monte de asneira aí nas nossas igrejas. Ok? Então, esse é o parágrafo 485. O 486 diz assim: ao ser concebido como homem no seio da Virgem Maria, o Filho único do Pai é Cristo. Já explicamos a origem do nome Cristo, né? Isto é, ungido pelo Espírito Santo. Já explicamos sobre isso, e também está lá em Mateus capítulo 1, versículo 20, e Lucas capítulo 1, versículo 35, ok? Desde o início de sua existência humana, tá? Porque Jesus sempre existiu no seio da Trindade, ok? Ainda que sua manifestação só se realize progressivamente aos pastores. Então, está lá em Lucas, capítulo 2, versículos de 8 a 20. Ou seja, Jesus, então, primeiramente, ele aparece para quem? Para os pastores. Então, o anjo vai lá, a gente celebra isso no Natal. Então, os anjos chegam lá para os pastores que estão no campo ali e falam, ó, hoje nasceu para vós o Salvador, que é Cristo Senhor. Eles vão lá e encontram Jesus com a sua mãe e com seu pai, São José e a Virgem Maria. Então, por que primeiro para os pastores? Por quê? Porque ele veio o quê? Na simplicidade. Ele poderia ter vindo o quê? Ele era o filho de Deus, ele poderia ter vindo num cavalo branco, poderia ter nascido já, vamos dizer, com toda a pompa, não. Então, ele quis primeiro se manifestar para os humildes, aqueles que não tinham mais esperança. Os pastores significa isso, aquela raça pobre de Israel, não é? Simples, humilde, né? Por isso que o anjo fala, nasceu para vós o Salvador, que é Cristo Senhor. Tá? Então, depois você lê lá, Lucas 2, de 8 a 20, ok? Então, depois dos pastores, apareceu os reis magos, está lá em Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12, aí já é para os pagãos. Os pastores representam quem? Israel, porque Jesus primeiro se manifestou ao seu povo. Então, tem isso também. Os pastores ali representam Israel, povo escolhido. Depois os magos já não são judeus. Eles já vieram lá do Oriente, já são pagãos. Então isso quer dizer o quê? Que Jesus veio para todos. Primeiro para Israel, depois para os pagãos, mas veio para todos. Todos têm direito à salvação que Jesus veio trazer. Tá? Então depois lá a gente vê o episódio lá dos Reis Magos que nós celebramos no dia 6 de janeiro. Tá? Depois a São João Batista, lá em João capítulo 1, versículo 31 a 34. Quando São João está lá batizando, Jesus aparece e ele nem quer ser batizado. O São João não quer batizar Jesus. Ele fala, não, eu que preciso do seu batismo. Aí Jesus fala, não, vamos cada um com a sua missão. E Jesus aceita. Jesus não precisava de batismo. Aquilo ali era um batismo de arrependimento. Jesus não tinha pecado. Mas Jesus fez aquilo ali para quê? Para nos dar o exemplo. Ok? Então, é onde que ele aceita, não, então vamos cumprir a nossa missão. Então, ele vai até São João Batista, e São João Batista olha para ele e fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fala para os seus discípulos, ó, agora vocês têm que seguir ele, não é mais eu. Não sou eu mais. Agora, ele é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus, entendeu? E São João Batista representa o quê? Os profetas do Antigo Testamento. É o último profeta do Antigo Testamento, sabia disso? São João Batista. Tá? É o que prepara a vinda do Messias. Tá? Isaías profetizou isso, Malaquias profetizou isso, vários profetas profetizaram isso. Então, São João Batista era o último dos profetas, vamos dizer assim, porque agora chegou o Messias, chegou Jesus Cristo. Okay?
e aos discípulos. Então, o último que Jesus apareceu foi aos discípulos. João, capítulo 2, versículo 11. Os discípulos representam o quê? A igreja. Entendeu? Os discípulos aí que Jesus escolhe depois 12 e Pedro para ser o Papa, representa o quê? A igreja. Então, Jesus aparece para Israel, Jesus aparece para os pagãos, depois Jesus aparece para São João Batista, que representava os profetas, e depois o último para os apóstolos. Por quê? Os apóstolos agora seriam quem? A igreja. Depois que Jesus voltasse para o Pai, eles iam continuar a missão de Jesus. Entendeu? Toda a vida de Jesus Cristo manifestará, portanto, como Deus o ungiu com o Espírito e com poder. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Então, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Para quê? Para que Jesus pudesse cumprir a sua missão. Por isso que Jesus fazia milagres, né? Fazia todos aqueles prodígios que ele foi o quê? Ungido por Deus, pelo Espírito Santo, a Santíssima Trindade, porque só Deus pode fazer, né, aquelas coisas que Jesus fazia. Um homem, simplesmente, Jesus era homem? Sim, mas quando ele fazia milagres, por exemplo, ele atuava como Deus. Quando ele andou sobre as águas, ele atuou o quê? Além da lei da gravidade. Jesus não afundou no mar. Então, quer dizer, isso quer ensinar o quê? Que Jesus tinha todo o poder. Ele fala isso, né? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Não é? Então, isso aí está lá em Atos, capítulo 10, versículo 38. Então, esse é o parágrafo 486. Ok? Aí, agora, vai falar do nascimento de Jesus da Virgem Maria. É o parágrafo 487. Diz assim: o que a fé católica crê, ou seja, o credo, acerca de Maria, funda-se no que ela crê acerca de Cristo. Foi aquilo que eu expliquei. A gente crê nas verdades sobre a Virgem Maria, por quê? Porque isso aí nos aponta para Cristo. A própria Virgem Maria nos aponta para Cristo. É isso que muita gente não entende. As pessoas acham que a fé da igreja em Nossa Senhora, ela para na Virgem Maria. Não. Nossa Senhora aponta para Jesus. Ok? A prova disso é as bodas de Canaã. O que ela fala? Fazei o que ele vos disser. Ela pede, mas quem realiza é o Cristo. Ok? Na oração da Virgem Maria, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então, Jesus é o centro da Ave Maria. Ele é a dobradiça. Entendeu? Da primeira parte para a segunda parte. Então, a Virgem Maria, ela nunca faz por ela mesma. É só você ver as aparições de Nossa Senhora, em Lourdes, em Fátima. Ela sempre aponta para Cristo. Se convertam. Vocês estão ferindo o coração do meu filho. Né? Então, quer dizer, ela nunca aponta para ela. Não. Pelo contrário, ela sempre aponta para Jesus. Okay? Por isso os milagres acontecem. Porque ela não tem poder de fazer milagre. Tá? Igual eu vejo lá, por exemplo, na Basílica lá de Aparecida, aquela sala dos milagres que eu fico encantado de ver. Entendeu? Por que as pessoas alcançam aqueles milagres? Por quê? Porque não é ela que faz. Ela intercede, ela pede. Agora a igreja ensina. Pede à mãe que o filho atende. Porque é aquilo que eu falei. Você acha que Jesus vai negar alguma coisa para a mãe dele? Você que é um bom filho. Se sua mãe te pede alguma coisa, você não vai atender? Então você não é um bom filho. Então Jesus, que é o melhor dos filhos, lógico que vai atender a mãe dele. Tá? Eu peço direto para Jesus. Tudo bem. Amém. Aleluia. Mas a intercessão de Nossa Senhora é válida, sim, senhor. Ok? Porque ela aponta para Cristo. Ok? Então, está bem claro aqui no catecismo. Mas o que a fé ensina sobre Maria ilumina, por sua vez, a sua fé em Cristo. É o que eu estou explicando. Tá? Tudo isso que eu expliquei aqui, o catecismo está explicando. Ok? É o 487. O 488 diz assim: a predestinação de Maria. Vamos entender o que quer dizer essa predestinação de Maria. Ok? Vamos entender. Deus enviou seu filho, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas, para formar-lhe um corpo, olha aí, então,
Jesus, ele teve que ter um corpo, está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Mas, para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Por isso que Nossa Senhora entrou. Jesus não precisava de Nossa Senhora, com certeza não, mas ele quis precisar. Aí foi uma iniciativa de Deus, não foi dela. Tanto que ela se assustou. Ela era tão humilde, tão simples, que ela se assustou com o anjo. Mas quem escolheu, gente, quem quis ela foi o próprio Deus. Então, se Deus quis ela como mãe, se Jesus quis ela como mãe, você vai descartar ela como mãe espiritual? Claro que você tem a sua mãe da terra. Mas você vai rejeitar a sua mãe espiritual que Jesus te deu na cruz? Porque ele deu para São João, que era o discípulo amado. Eu sou um discípulo amado de Cristo. Você também é. Agora, você não quer uma mãe espiritual? Azar o seu. Nós, católicos, queremos. Nós amamos a Virgem Maria há 2000 anos por causa disso. Porque foi Deus quem quis ela como mãe. Escolheu ela dentre todas as mulheres do mundo. E Deus não escolher a melhor mulher? Claro! Ele escolher qualquer uma mulher simples, humilde, sem dúvida. Mas e com certeza ele ia querer a melhor mulher, lógico. Entendeu? Deus é santo. A Bíblia diz, Deus é santo, santo, santo. Deus não habita no pecado. Por isso que a igreja ensina que ela não teve pecado, nem original, nem pessoal. Porque Deus não pode habitar no pecado. Isso a Bíblia fala. Ok? Então, gente, é só ter um pouquinho de coerência teológica que você vai ver as coisas. Agora, não aceitar a Virgem Maria como mãe, tudo bem, é uma opção sua. Agora, pelo menos o respeito nós católicos exigimos. Isso aí nós não abrimos mão. Por isso que nós não aceitamos quebrar a imagem de Nossa Senhora, chutar a imagem da santa, tá? Não faça isso, gente. Pelo amor de Deus, ok? Não faça. Respeite a fé alheia como a gente respeita todas as fés. Tá? Por que não fazem com os muçulmanos? Por que só fazem com os católicos? Não é? Então é para a gente pensar. Tá bom? Então, por isso, agora, olha aqui o que ele fala. A livre cooperação de uma criatura. Então, ela é criatura, ela não é deusa. Então, você nunca vai ver a igreja dizer que Nossa Senhora é uma deusa. Você nunca vai ver. Então, você não pode prestar culto de adoração a ela. Nunca você vai ver. Se você vê algum católico fazer isso, você pode chamar atenção, mas eu nunca vi. Entendeu? Nós pedimos a intercessão. Agora, nós não adoramos a Virgem Maria, porque é uma criatura. Ninguém pode adorar a criatura. Nós temos que adorar o Criador, Deus. Ok? Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe do seu filho uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galileia, uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. João, capítulo 1, versículo 26 e 27. É muito bonito, né? O evangelho falando de Nossa Senhora. Né? Eu tenho a impressão que tem pessoas que querem rasgar essa parte. Né? Às vezes eu penso isso. Que acho que se pudessem, rasgariam essa parte. Né? Que fala essas coisas tão bonitas sobre Nossa Senhora. Né? Então, gente, é interessante que ela era também da tribo de Davi, porque eles casavam na mesma tribo. Então, São José e Nossa Senhora eram da tribo de Judá, da mesma tribo do rei Davi. Ok? Judá era um dos filhos de Jacó, das 12 tribos de Israel, que depois seriam sucedidos pelos 12 apóstolos. Ok? Quis o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser a mãe de seu filho, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, ou seja, Eva, uma mulher também contribuísse para a vida, ou seja, a Virgem Maria. Então, gente, quando a igreja fala que ela foi predestinada, por quê? Por que Maria foi predestinada? Porque Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus sabe de tudo. Então, Deus sabia já, no plano da salvação, que ele ia precisar ter uma mãe, que Adão e Eva iriam pecar, principalmente Eva, né, que era a mãe dos viventes, e que ele ia restaurar isso em Cristo, que é o novo Adão, mas para isso precisaria de uma nova Eva. Por isso que diz aqui que ela é uma nova... assim como uma mulher contribuiu para a morte, Eva, uma mulher também contribuísse para a vida. Porque Jesus é a vida. Então,
quem nos deu Jesus foi a Virgem Maria. Entendeu? Então, gente, isso aí é muito fácil de você entender. Só não entende realmente aquilo que eu falei. Quem não quer realmente. Ok? Vamos continuar aí. Esse foi o parágrafo 488. O 489 diz assim: ao longo de toda a antiga aliança, o que é a antiga aliança? É o Antigo Testamento. Tá? O Antigo Testamento é chamado de Antiga Aliança e o Novo Testamento, Nova Aliança. Por isso que Jesus fala: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Ok? Ao longo de toda a Antiga Aliança, ou seja, todo o Antigo Testamento, a missão de Maria foi preparada pela missão das santas mulheres. Quais são essas santas mulheres? Aquelas mulheres do Antigo Testamento. Ok? No princípio está Eva. Olha aí, aquilo que eu expliquei. Então, Maria, ela é o quê? Eva era um símbolo da Virgem Maria, só que Eva pecou. Então, Deus tinha que restaurar Eva, assim como restaurou Adão em Cristo. Por isso que Deus não deixou que o pecado tocasse nela. Por quê? Porque Eva foi concebida sem pecado. Depois que ela pecou. Mas quando ela foi concebida por Deus, ela foi concebida sem pecado. Então, Maria também tinha que ser concebida sem pecado. Assim como Adão, que foi concebido sem pecado, Jesus também. Só os dois, só os quatro, vamos dizer assim. Todos os outros têm o pecado original. Todos. Por isso nós precisamos do batismo. Ok? Jesus foi batizado, mas o batismo de Jesus não é o batismo de sacramento. Jesus recebeu o batismo de quê? De arrependimento, que ele também não precisava. Mas por que Jesus foi batizado? Para nos dar o exemplo. Tanto que João Batista não queria batizar, que eu expliquei com ele mesmo. Ok? Então, gente, Eva foi a primeira mulher que Deus criou, já pensando em quem? Naquela mulher que depois seria a mãe de Jesus. Olha que interessante. Por quê? Porque Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Deus já sabia que ele ia ter que precisar da Virgem Maria. Ok? Até porque para Deus não existe o tempo. Tá? Para nós é passado, presente e futuro. Para Deus só existe o hoje. Então, para Deus não existe o tempo. Ok? A despeito de sua desobediência, estou falando de Eva, tá? Ela recebe a promessa de uma descendência que será vitoriosa sobre o maligno. É a passagem de Gênesis 3,15. A mulher vai esmagar a cabeça da serpente e a sua descendência, ou seja, Jesus e a Virgem Maria. Muita gente pergunta, quem que pisa na cabeça da serpente? É Jesus ou é a Virgem Maria? Os dois. Jesus e Maria. Fala ali da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente e a sua descendência. A sua descendência é o Cristo. E também a igreja, somos nós, somos batizados. Né? Então, a gente também vai vencer o mal também se a gente estiver em Cristo. Agora, primeiramente a Virgem Maria e Jesus Cristo. Tá? Então, os dois. Tá? Tanto a Virgem Maria quanto o Jesus pisaram, esmagaram, venceram o demônio. Por quê? Até porque eles também não tiveram pecado original, que eu já expliquei. Ok? Tanto que nos exorcismos, quando o demônio ouve o nome de Jesus e de Maria, ele fica louco. Tá? Os exorcistas dizem isso. Ok? Ele não gosta nem de Jesus, lógico que Jesus é Deus, mas também ele detesta a Virgem Maria. Por quê? Porque foi através dela que nos deu Jesus. Né? Então ele tem ódio da Virgem Maria, e foi a Virgem Maria que esmagou a sua cabeça. Lógico, também Jesus, entendeu? Então, gente, não precisa ficar discutindo com outras pessoas, né? Ali está bem claro, a mulher esmagará a cabeça da serpente e a sua descendência. Então, não precisamos brigar. É Jesus e a Virgem Maria, os dois, ok? Até porque Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva, ok? Continuando aí. E a de ser a mãe de todos os viventes. Olha aí. Então, está lá em Gênesis 3,20. Então, lá em Gênesis 3,20, fala que Eva era a mãe dos vivos, de todos aqueles que Deus criou. Como Eva pecou, ela perdeu esse direito. Então, agora, quem é a mãe dos viventes? É a Virgem Maria. Agora, você não quer? Azar o seu. Infelizmente, tem gente que é órfão de mãe. Por isso que a gente vê o mundo como está hoje, né? A única religião que tem mãe é a Igreja Católica. Amém, aleluia, que bom. Nós não somos órfãos de mãe. Nós temos Deus, que é o nosso Pai, não é? Mas também nós temos uma mãe, que é a Nossa Senhora. E nos orgulhamos muito disso.
Quem não quer, azar o dele. Nós queremos. Nós não somos órfãos de mãe. Tá bom? Em virtude dessa promessa, Sara concebe um filho, apesar de sua idade avançada. Está lá no Gênesis, capítulo 18, versículos de 10 a 14, e no Gênesis 21, versículos de 1 a 2. Então, Sara, a mulher de Abraão, também é uma prefiguração da Virgem Maria. Por quê? Ela ia ter Isaac, que é o filho de Abraão, que inclusive Abraão ia sacrificar, mas não sacrificou, mas Isaac era o símbolo do Cristo, que é o verdadeiro cordeiro que foi sacrificado em holocausto lá no lugar de Isaac. Aquele cordeiro representava o Cristo. Então, Sara, que era mãe de Isaac, também representava a Virgem Maria. Então, aquelas mulheres do Antigo Testamento são prefigurações da Virgem Maria. Ok? Tem mais, vamos lá. Contra toda expectativa humana, Deus escolheu o que era tido como impotente e fraco. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Ok? Para mostrar sua fidelidade à sua promessa, Ana, a mãe de Samuel, que também era estéril, ok? Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 1. Esse texto é muito bonito, gente. O profeta Ana, ela queria ter um filho, mas ela era estéril. Então ela pedia a Deus, ela orava muito a Deus, ela chorava. As pessoas achavam até que ela estava bêbada. Mas não, por quê? Porque ela era estéril, e aquilo que eu falei, no Antigo Testamento, a mulher estéril era tida como amaldiçoada, que não podia ter filho. Então ela orava com tanta força, ela rezava com tanta força, que as pessoas achavam que ela estava bêbada. Aí ela falou, não, eu não estou bêbada. Eu derramo as minhas lágrimas diante do Senhor. Olha que oração bonita. Então, naquela angústia dela em ter um filho, ela rezava com tanto fervor e Deus a atendeu. Olha aí, para você, né, que fala, não tem mais jeito, seja qualquer coisa. Né? Se você fizer uma oração forte a Deus, Deus pode te atender. Não estou falando que Deus vai atender a todos, tá? Se você fizer uma oração a Deus, Deus pode falar sim, não ou espere. Tá? Não quer dizer que Deus vai atender a todos. Mas Jesus falou, pedi e recebereis, buscai e achareis. Então, quer dizer, a nossa obrigação é fazer a nossa parte. Agora, se Deus vai atender ou não, depende da vontade dele. É Ele quem sabe. Não é a nossa vontade, é o que a gente quer que seja no nosso tempo, a nossa hora e na nossa vontade. Não, às vezes não é bom para nós. Às vezes você está pedindo uma coisa que não é bom para você. Deus sabe de todas as coisas. Agora, se tiver na sua hora, se Deus tiver que atender, Ele vai atender. Como Ele atendeu Sara aqui. E depois ela fez aquela oração do Magnificat, que depois Nossa Senhora também fez lá em Lucas capítulo 1. Por isso que o Catecismo está dizendo que Ana, ela também é uma figura da Virgem Maria. Ok? Tem mais. Débora, Ruth, Judite e Esther e muitas outras mulheres, Maria sobressai entre essas humildes e pobres do Senhor, que dele esperam e recebem com confiança a salvação. Então, o Catecismo está dizendo que todas essas mulheres aqui foram mulheres de muita fé em Deus, de muita humildade, mas que a Virgem Maria sobressai de todas elas. Ok? Mas, se você vê, essas mulheres do Antigo Testamento foram mulheres de muita virtude, vamos dizer assim. Por isso que a igreja ensina que elas são figuras da Virgem Maria, só que Nossa Senhora é muito maior do que elas. Por quê? Porque é a mãe de Deus. Ok? Então, vou citar aqui Débora. Ok? Débora foi uma juíza lá do livro dos Juízes. Ok? Ruth, aquela que era moabita, que o marido dela tinha morrido, e a sogra dela fala, vai embora lá para o seu povo. E ela fala, não, eu vou ficar junto com você, e o seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo o meu povo. E ela casou com um judeu, e depois dali nasceu o rei Davi, e da descendência nasceu Cristo. Uma mulher que não era judia, era pagã, moabita, que se converteu. Olha aí, interessante. Judite, aquela que tem um livro só da Bíblia sobre ela, que venceu aquele rei Holofernes, que era muito ruim, mas Deus fez os judeus vencerem através dela, e também a rainha Esther também, que conseguiu do rei lá que não matasse os judeus. O rei ia matar os judeus, mas ele se encantou tanto com a beleza dela, não só a beleza física, mas também pelas virtudes dela,
E o rei falou, eu faço um pedido que seja metade do meu reino, eu te dou. Ela vai falar, eu quero a liberdade do meu povo, e o rei concedeu a liberdade ao povo judeu. Então, essas mulheres são mulheres maravilhosas, né? Com muitas virtudes. Só que a Virgem Maria é muito maior do que elas, ok? Com ela, filha de Sião, está falando da Virgem Maria, por excelência, depois de uma demorada espera da promessa, completam-se os tempos e se instaura a nova economia, ou seja, a salvação que Deus veio trazer, ok? Essa filha de Sião é a Virgem Maria. Sião quer dizer Jerusalém, ok? Por quê? Porque o profeta, os profetas, Jerusalém é a cidade dos profetas, vamos dizer assim. Então, chama-se filha de Sião, ou seja, a Virgem Maria, aquela que traria o Messias, o Salvador, ok? E aqui o Catecismo fala que depois de uma demorada promessa, porque o Antigo Testamento demorou séculos, né? A gente vê como que demorou para vir o Messias, não foi? Desde lá do Gênesis até... Tanto que o Antigo Testamento são 46 livros, o Novo é 27 só. Então, o Antigo Testamento é muito maior e é muito mais demorado do que o Novo. Então, foi uma promessa, por quê? Porque Deus teve que vir purificando esse povo da idolatria, de tudo que é errado, da desobediência, até que, aquilo que São Paulo fala, na plenitude dos tempos, ele mandou o seu filho. Muitos não aceitaram? Muitos não aceitaram, mas muitos aceitaram. Amém, aleluia. Ok? Então, depois de uma demorada promessa, completaram-se os tempos e se instaurou a nova economia, ou seja, a salvação, ou seja, agora Deus está no meio de nós, ok? Deus se encarnou como um homem no seio dela e agora está no meio de nós, tá? Aí agora, meu filho, a opção, né? Aí é você quem decide se vai seguir esse Deus ou não. Os judeus não quiseram, né? Mas paciência, mas nós cristãos aceitamos Jesus, ok? Amém? Então, gente, nós paramos aí no parágrafo 489. Na próxima aula, nós vamos continuar daí onde a gente parou, no parágrafo 490, ok? Então, nós vamos continuar aí falando da Virgem Maria, tá? Ainda tem aí, eu creio que nós vamos levar ainda mais algumas aulas ainda, tá? Sobre esse estudo do que a gente chama de Mariologia, ok? Mas viu como é que a gente fala mais de Cristo do que dela? Por quê? Porque tudo aquilo, né, que Nossa Senhora quer é o quê? É apontar para Cristo, entendeu? Então, ela não quer nada para ela não quer a glória para ela, tá? É sempre para Jesus, tá bom? Então, na próxima aula, então, nós vamos continuar aqui do parágrafo 490, tá bom? Então, você que deseja aprender mais sobre Nossa Senhora, você pode aí se inscrever, passa esse vídeo para outras pessoas, tá? Tem tantas pessoas aí ignorantes, gente, sobre a Virgem Maria, falando tanta besteira, tá? Na internet, ok? Então, gente, vamos aprender a doutrina correta sobre Nossa Senhora. Aquilo que a igreja diz. Se tem católicos que fazem uma doutrina errada sobre Nossa Senhora, não é culpa da Virgem Maria. Ela não tem culpa se tem católicos que fazem coisas erradas, né? Que colocam, né, Nossa Senhora acima de Jesus. Se tem, não sei, pode ser. Mas nem Nossa Senhora não quer isso. Agora, são pessoas ignorantes. Por quê? Porque a igreja nunca ensinou isso. Nunca. Pelo contrário. O que a igreja ensina é o que está aqui no catecismo e está bem claro. Ok? Agora, a gente também não pode desprezar a intercessão dela. Ok? Então, se inscreva aí no canal, passe para outras pessoas, ok? Coloque nos seus grupos de oração, seus grupos da igreja. E você que é catequista, vamos estudar e vamos aprender, não somente sobre a Virgem Maria, mas sobre a nossa fé, para a gente poder não ensinar coisa errada para os nossos alunos. Tá? Que a gente possa ensinar também a amar também a Virgem Maria, assim como nós amamos Jesus. Nós temos mãe, nós não somos órfãos de mãe. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Pela intercessão da nossa mãe Maria, estivemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.